Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que deixem seu like, se inscreva e compartilhem o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Obrigada. O primeiro sinal do amanhecer se desenhava no céu quando um homem maltrapilho adentrou o parque de Pedra Furada. Ele estava coberto de sangue, com um cheiro pútrido e nauseante que o precedia. A noite anterior havia sido marcada por um encontro macabro com um usuário de substâncias ilícitas, que em seu momento de desespero e confusão, acreditou que o homem em forma de fera era uma alucinação. Agora os últimos vestígios daquele encontro eram os trapos ensanguentados e a terra manchada de vermelho. O usuário estava no lugar errado, na hora errada, e pagou por isso com a vida. O maltrapilho havia corrido muito na busca pelo lobisomem de sina, e a fome o havia consumido. O infeliz que cruzou seu caminho não foi nada além de um prato improvisado. Sem qualquer remorso, ele caminhou até a pedra que dava nome ao parque, subindo as escadas de pedra com passos pesados, cansados, mas firmes. Seu corpo, mesmo exausto, movia-se com uma ferocidade latente. No alto da pedra, ele conhecia bem o caminho para uma pequena caverna, exilada dos olhares curiosos. Ali, entre as sombras, estava seu refúgio. Ao entrar na caverna, deitou-se sobre trapos imundos que lhe serviam de cama e finalmente adormeceu. Seus pensamentos estavam focados na próxima noite, quando retornaria à sua caçada ao lobisomem de sina, que havia chegado em Venturosa. Enquanto isso, Daniel despertava com o aroma agradável do café fresco que preenchia a casa. O sol já brilhava com mais força, e os primeiros raios invadiam o quarto pelas frestas da janela. Ele se espreguiçou, os músculos ainda tensos pela agitação da noite anterior. O portão da casa já estava aberto, e ele seguiu até a cozinha, onde encontrou Elisa ocupada em preparar o café da manhã. "Bom dia, Elisa", disse ele com uma voz rouca e ainda meio sonolenta. Ela virou-se com um sorriso gentil, os olhos brilhando com a suavidade de quem começa o dia com tranquilidade. "Bom dia, Daniel", respondeu ela, com aquele tom acolhedor que ele já começava a apreciar. Sem muita demora, Daniel foi tomar um banho. A água quente relaxou seus músculos, e ele se permitiu alguns minutos de alívio, afastando por um momento a preocupação com o que sabia estar à espreita nas sombras de Venturosa. Ao sair do banho, sentiu o cheiro de cuscuz quente e café, uma combinação que o fez lembrar dos tempos antigos, quando ainda vivia com sua família. Uma nostalgia dolorida o envolveu brevemente, mas ele afastou o pensamento. Vestiu-se rapidamente e foi para a cozinha, onde uma mesa bem posta o aguardava. Elisa havia preparado o café da manhã com carinho. Havia cuscuz, manteiga derretendo sobre ele, um pouco de carne de sol e, claro, o café forte e aromático. Daniel se sentou e aproveitou o desejum com apetite. A conversa entre eles era leve e casual, mas em sua mente ele ainda considerava o perigo que rondava Venturosa, a fera que o caçava. Ele sabia que não estava seguro e nem Elisa. Quando terminou, Daniel pegou as chaves, preparou sua moto e, ao se despedir de Elisa, hesitou. Algo dentro dele queria alertá-la, queria avisar sobre o perigo, mas o medo de assustá-la sem razão concreta o impediu. "Se cuida, Elisa", disse ele, tentando mascarar a seriedade com um sorriso. "Pode deixar, Daniel."
Ela respondeu despreocupada. Ele montou na moto, o ronco do motor ecoando pela rua enquanto se afastava. Daniel olhou pelo retrovisor uma última vez antes de dobrar a esquina. Elisa ficou observando Daniel sumir na esquina, o som da moto ecoando pela rua até desaparecer por completo. Um misto de saudade e apreensão tomou conta dela por um breve instante. Aquela rotina com ele por perto, mesmo que recente, trazia uma sensação de conforto. O clima estava agradável, mas algo parecia pesar no ar, uma sensação de que nem tudo estava certo. Enquanto se preparava para voltar para dentro, sua vizinha, Dona Ivete, se aproximou, com passos lentos e voz baixa, mas cheia de curiosidade. "Bom dia, Elisa. Conseguiu alugar o quarto?" perguntou Ivete, com aquele tom habitual de quem queria saber de tudo o que acontecia na vizinhança. Elisa se virou, um leve sorriso no rosto. "Bom dia, Dona Ivete. Consegui sim. Foi a Dona Lucinha quem me indicou esse rapaz. Ele vai trabalhar lá para ela." Respondeu ajeitando a saia, um gesto quase automático para disfarçar o leve nervosismo. "Que bom, menina. Já é uma renda extra, né? E Dona Lucinha já estava passando da hora de contratar um ajudante", disse Ivete com um tom aprovador. "Estava mesmo, Dona Ivete. E o Daniel chegou na hora certa. Fui dispensada do meu emprego ontem." A voz de Elisa baixou um pouco enquanto ela desabafava sem querer. Já estava imaginando como ia ser quando o seguro terminasse. Ninguém quer mais contratar empregada doméstica com carteira assinada. Só querem diarista, 2 vezes na semana. E até arrumar um bico desses aqui em Venturosa? Ivete olhou para Elisa com uma genuína simpatia, a expressão no rosto dela mostrando a preocupação. "Ah, filha, eu sinto muito pelo seu emprego. E eles não iam ficar com você como diarista, não?" "Iam, Dona Ivete, mas eles vão embora de Pernambuco e me dispensaram." Elisa suspirou, a tristeza se espalhando em seu semblante. Aquele emprego que havia sido parte de sua vida por tanto tempo parecia agora algo distante, uma parte de si arrancada sem aviso. Dona Ivete se aproximou ainda mais do portão de Elisa, com o rosto ligeiramente sério, e num tom quase conspiratório sussurrou: "Não culpo seus patrões, viu, minha filha? Esse povo das drogas está querendo controlar tudo. Soube dos corpos? Ou do que sobrou deles?" Ela deu uma pausa, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. "Encontraram na mata, lá perto da Vila Bacurau. Estão matando com crueldade, minha filha." A expressão de Elisa mudou de imediato. Seus olhos arregalaram levemente ao ouvir sobre os corpos, e um calafrio percorreu sua espinha. Embora soubesse que a violência tinha crescido em todas as partes, ouvir sobre mortes tão próxima era assustador. Ela engoliu em seco, tentando esconder a apreensão. Eu não sabia, Dona Ivete. Que coisa horrível", respondeu Elisa, a voz levemente trêmula. A ameaça era real. O tráfico, aquela praga que assolava o Brasil, havia chegado também ali em Venturosa. Um sentimento de impotência tomou conta dela. Como se proteger em um mundo onde a violência parecia cada vez mais próxima? "Pois é, filha", continuou Dona Ivete com um tom solene, mas carregado de preocupação. "Fique esperta e tenha certeza que esse rapaz que você alugou o quarto é de bem. Não vai trazer problemas para você, viu? Sabe-se lá o que esses miseráveis podem fazer com uma moça sozinha como você?" Elisa encarou a vizinha com uma mistura de incredulidade e irritação. Sabia que Dona Ivete tinha uma boa intenção, mas a velha nunca perdia a chance de colocar um gosto ruim nas decisões dela. Primeiro a crítica por dividir os quartos para alugar, dizendo que ela iria acabar se metendo em problemas. Agora essa desconfiança em relação a Daniel. Elisa confiava em seus instintos e não via maldade nele.
Sentia uma certa segurança com a presença dele na casa. Ele nem é daqui, Dona Ivete, Elisa respondeu com a voz mais firme. Ele foi demitido de um engenho depois que o dono faleceu. Estava procurando emprego e encontrou o anúncio de Dona Lucinha. Foi eu mesma que sugeri que ela colocasse o anúncio, no mesmo dia que pus o meu. Não acho que ele seja dessas coisas não, Dona Ivete. Ivete balançou a cabeça como se discordasse sem querer dizer diretamente. Quem é dessas coisas, minha filha, nunca vai dizer que é. Só te peço que fique de olho bem aberto. Se lembre que você agora não tem mais seus pais e seu irmão mora longe, em outro estado. Você está sozinha. E esse povo das drogas é maldoso e perigoso. Elisa suspirou, sentindo um peso no peito. As palavras de Dona Ivete eram um lembrete constante de sua solidão. Estava de fato sozinha, sem seus pais e com o irmão tão distante. Tinha que lidar com tudo sozinha, mas não queria viver com medo e também não iria permitir que a vizinha plantasse desconfiança em sua mente sobre Daniel, que até então parecia ser um bom homem. Ela fez o sinal da cruz pedindo proteção silenciosa e, tentando encerrar a conversa, disse com uma leve firmeza: Pode deixar, Dona Ivete. Vou ficar de olho, mas confio nos meus instintos. Ivete, resignada, assentiu com a cabeça, mas seu olhar ainda carregava aquela sombra de preocupação enquanto se afastava do portão, deixando Elisa sozinha com seus pensamentos. Elisa agradeceu o conselho de Dona Ivete com um leve sorriso, mas mal conseguia disfarçar o desconforto causado pela preocupação constante da vizinha. Após a despedida, fechou e trancou o portão da casa com cuidado. A sensação de estar sempre vigiada, seja pela vizinha ou pelos perigos invisíveis que agora rondavam Venturosa, começava a pesar sobre ela. Entrou na casa e seguiu até o portão que dava para a varanda, fechando e trancando-o também. Por precaução, preferiu deixar tudo bem seguro até a hora que Daniel voltasse. Ao se dirigir ao quarto dele, percebeu que o rapaz havia deixado a porta aberta. Mesmo assim, o ambiente estava impecavelmente organizado. A cama estava bem forrada e as poucas roupas que ele tinha estavam dobradas e dispostas no guarda-roupa. Elisa sorriu ao ver o capricho. Decidiu varrer o quarto, abrindo a janela para permitir que o ar circulasse, e em seguida foi para o outro quarto, limpando e deixando o vento entrar. Cuidou das plantas na varanda e limpou o espaço com esmero, mantendo tudo em ordem. Depois de fechar novamente o portão que dava acesso à casa e trancá-lo com cadeado, sentiu-se mais segura. Deixaria tudo fechado até às 5 da tarde, quando esperava que Daniel estivesse de volta. Satisfeita com o trabalho, ela se dirigiu à cozinha, onde preparou mais um pouco de café. Enquanto saboreava a bebida quente, a mente de Elisa divagava, pensando no emprego perdido. Após limpar o banheiro social e arrumar os últimos detalhes da casa, sentou-se em seu quarto e começou a dar entrada no seguro-desemprego pela internet. Enquanto isso, Daniel chegou mais cedo ao sítio de Dona Lucinha do que o combinado. Ao vê-lo se aproximar, Dona Lucinha o cumprimentou com um olhar avaliador, mas não sem simpatia. Espero que você seja um rapaz respeitoso, disse ela, com um tom firme mas amigável. A Elisa é uma moça direita, nunca deu o que falar para ninguém. E é uma pessoa de coração bom. Aquela ali não tem nada nas mãos. Por isso temo que algum espertinho se aproveite disso. Espero que você não seja esse espertinho, porque seria uma pena lhe demitir. Eu gostei de você. Daniel sorriu, um pouco sem graça, e respondeu com humildade. Eu sou respeitoso, Dona Lucinha, e já percebi que a Elisa é uma moça rara nos dias de hoje. Pode ficar tranquila, serei o cabra mais respeitoso que a senhora vai conhecer. Não tenho vício nenhum e sou muito trabalhador. Só quero ganhar meu sustento de forma honesta. Dona Lucinha, satisfeita com a resposta, sorriu e tocou no braço dele de maneira amigável, enquanto o conduzia para os fundos do sítio. Muito bem, Daniel.
A primeira coisa que eu quero que você faça é reforçar a cerca, disse ela com seriedade. Escute bem, rapaz. A cerca está mole em alguns pontos e em outros está arriada no chão. Eu vou lhe dizer uma coisa, não foi gente que fez isso. Pode me chamar de maluca, mas foi um lobisomem que destruiu minha cerca. O desgraçado comeu todas as minhas galinhas. Daniel a ouviu atentamente, mantendo-se calmo, mas por dentro uma leve sensação de alerta acendeu. Ele já havia sentido o cheiro do cani antes, fraco, mas perceptível, e agora a dona do sítio confirmava suas suspeitas. É por isso que eu não quero ninguém dormindo aqui, continuou Dona Lucinha. Quero que você reforce a cerca e espalhe sal grosso ao redor dela. Tem umas sacas lá no galpão, pode usar todas. Pedi ao padre para abençoar o sal. Ele achou que eu estava doida, mas fez. Esses amaldiçoados não vão passar pela cerca com sal. Daniel assentiu, absorvendo cada detalhe. Ao mesmo tempo, seus olhos percorriam a cerca, que precisava ser consertada. O cheiro do cani era fraco, mas inconfundível, como o que sentira na estrada na noite anterior. Com uma expressão séria, ele respondeu: Não acho que a senhora esteja maluca, Dona Lucinha. Eu acredito que foi um lobisomem. Já vi um quando era mais jovem. Vou arrumar a cerca e aconselho a senhora a comprar um crucifixo de madeira. Peça para o padre abençoar e banhá-lo em água benta. Depois pregue na sua porteira. Proteção nunca é demais. Dona Lucinha ficou impressionada com o conhecimento do rapaz e com um ar de curiosidade perguntou: Você deve ter tido uma juventude difícil, meu filho, para entender tanto dessas coisas. Quantos anos você tem, se é que eu posso perguntar? Daniel sorriu amigavelmente, já se encaminhando em direção ao galpão para pegar o material de trabalho. Não sou tão jovem quanto aparento, Dona Lucinha. Já estou na casa dos 50. A idosa parou surpresa e observou Daniel com olhos atentos, tentando entender como alguém com aquela aparência jovem podia ter tanta idade. O tempo então foi um pai generoso para você, disse ela rindo. Parece ter quase a mesma idade do meu filho Davi. Bem, vou deixar você trabalhar. Vou cuidar dos meus queijos até a hora do almoço. Se tiver alguma dúvida, estou lá no curral. Ela apontou para um galpão maior, mais distante da casa. Daniel assentiu com a cabeça e foi buscar o material para começar o serviço, deixando Dona Lucinha com a sensação de curiosidade e respeito por aquele homem misterioso, que apesar da aparência jovial, parecia carregar um passado cheio de segredos. Enquanto consertava a cerca, Daniel sentia o cheiro fraco, mas inconfundível do cani que havia causado aquela destruição. A trilha do mau cheiro guiava pelos pontos onde as estacas estavam mais danificadas. Com movimentos rápidos e precisos, ele consertava os estragos enquanto espalhava o sal grosso, seguindo as instruções de Dona Lucinha. Seus lábios murmuravam uma reza antiga, ensinada por um mateiro que, por acaso, descobrira o segredo de Daniel. Apesar de ter reconhecido sua verdadeira natureza, o mateiro, ao contrário de muitos, não o julgara. Ao invés disso, ensinara-lhe preces de proteção, uma forma de se resguardar dos que usavam seus dons para o mal. Aquela memória lhe era cara, e naquele momento, enquanto murmurava as palavras místicas, ele sabia que estava protegendo mais do que a terra de Dona Lucinha. Por volta das 11 horas, Daniel já havia terminado metade da cerca. Determinado, queria concluir tudo naquele mesmo dia, garantindo que o sítio não fosse mais invadido. Seu olhar atento vasculhava os arredores buscando sinais da criatura que rondava por ali, mas além do cheiro não havia qualquer outro indício. Não hoje, pensou ele. Enquanto isso, Elisa, tendo terminado de dar entrada no seguro-desemprego, encontrava-se sem muito o que fazer.
Decidiu deitar-se no sofá e assistir ao jornal. O calor e a tranquilidade da casa, agora limpa e organizada, a envolveram, fazendo-a relaxar mais do que pretendia. Mal percebeu quando seus olhos começaram a pesar e em pouco tempo o sono a envolveu. A campainha tocou, acordando Elisa de sobressalto. Ainda meio sonolenta, ela se levantou, destrancou os cadeados dos portões e desceu as escadas. Quando chegou ao portão de ferro, espiou pela pequena janelinha. Do outro lado, um homem alto, de físico atlético e aparência marcante, a aguardava. Ele vestia roupas comuns, mas algo em seu sorriso a fez estremecer. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele falou. "Bom dia, moça. Eu vim pelo anúncio do quarto." Elisa quase automaticamente foi pegar a chave para abrir o portão. Mas de repente uma mão firme segurou a sua. Ela se virou sobressaltada e viu Daniel ao seu lado. Como ele chegou tão rápido sem eu perceber? Ela pensou, mas não teve tempo de refletir. Ele não disse nada, apenas a puxou suavemente, guiando-a de volta para a varanda. Com uma calma implacável, trancou o portão e passou o cadeado. O homem do outro lado começou a se agitar, batendo no portão com força, cada golpe ecoando pelo lugar e fazendo o coração de Elisa disparar. O medo começou a tomar conta dela, seus nervos à flor da pele. A cada batida, o estranho se tornava mais agressivo. Sua voz antes calma agora se transformava em um rosnado ameaçador. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. O cheiro de podridão tomou o ar, um odor forte de bicho morto, enquanto sons terríveis de ossos estalando e carne se rasgando ecoavam ao redor. O homem, ou que quer que fosse, uivava de dor e fúria, lançando ameaças odiosas contra ela e Daniel. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. O terror subiu como uma maré incontrolável dentro de seu peito. Ela se agarrou ao braço de Daniel, buscando alguma forma de segurança. No entanto, ao olhar para ele, o que viu a deixou ainda mais aterrorizada. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Daniel estava mudado, sua pele se rasgando, revelando pelos grossos e cinzentos. Seu rosto, antes humano, agora se alongava, seus dentes se tornavam presas afiadas, e um par de olhos amarelos, inconfundivelmente lupinos, a observavam com uma intensidade que a paralisou. Ela tentou se soltar, o pânico correndo em suas veias, mas Daniel a segurou firme, sua força muito além do humano. Mesmo transformado, seus olhos eram os mesmos, e algo neles lhe dizia que ele não a machucaria. Daniel a puxou para trás dele, colocando-se entre ela e o monstro que agora derrubava o portão externo com o estrondo. O segundo lobisomem, selvagem e fora de controle, lançou-se contra as grades, rugindo com uma fúria primal. Daniel soltou um rosnado profundo e feroz, encarando o invasor. A tensão no ar era palpável, como se o próprio ambiente estivesse prestes a explodir com a violência iminente. Elisa, congelada, observava a cena em horror, até que tudo se dissolveu em sombras. Com o coração batendo acelerado, Elisa despertou de seu pesadelo. O som insistente da campainha ecoava pela casa, e por um momento ela não soube distinguir o sonho da realidade. Ainda atordoada, olhou em volta, percebendo que estava deitada no sofá. O medo ainda apertava seu peito. A sensação do cheiro fétido e o som dos ossos estalando pareciam tão reais que ela precisou de alguns segundos para se recompor. A voz de Dona Ivete, sua vizinha, chamando do portão, tirando-a completamente do transe. Elisa se levantou um pouco hesitante, sentindo-se estranhamente vulnerável. Ao abrir o portão para atender Dona Ivete, a lembrança vívida do sonho ainda a assombrava. E o mais estranho de tudo, a sensação de Daniel a protegendo como uma fera,
ainda ecoava como se fosse uma verdade que ela não podia ignorar. Quando Elisa abriu o portão, Dona Ivete entrou rapidamente, como se carregasse uma urgência. E Elisa, sem pensar muito, fechou e trancou o portão instintivamente. A sensação de vulnerabilidade que sentia desde o pesadelo ainda rondava. Enquanto seguia para a cozinha, ela não podia deixar de observar que o ar ao redor parecia mais pesado, carregado com uma tensão inexplicável. Na cozinha, o tilintar das chaves no cadeado ainda ecoavam em sua mente. O cheiro do café que havia preparado mais cedo já começava a se dissipar. Dona Ivete, uma mulher robusta com seus cabelos grisalhos, presos em um coque frouxo, e olhos que sempre pareciam buscar as últimas fofocas da vizinhança, tomou seu lugar habitual à mesa sem esperar convite. Elisa, você não vai acreditar no que aconteceu. A rua está toda abalada. Começou Dona Ivete sem rodeios. Elisa, ainda imersa na confusão de seus pensamentos, serviu 2 xícaras de café e se sentou à frente de sua vizinha. O que foi dessa vez, Dona Ivete? Perguntou, tentando disfarçar a inquietação que sentia desde que acordara. Dona Ivete, fazendo uma pausa dramática enquanto pegava sua xícara, finalmente soltou a bomba. Sabe os filhos de Dona Celeste? Aqueles 2 viciados? Elisa sentiu, já com um mau pressentimento. Pois bem, a polícia encontrou só as roupas deles, os sapatos e os documentos. Tudo numa poça de sangue quase seca, lá na mata atrás da Vila Bacurau. Elisa sentia um frio subir por sua espinha, sua mente ainda afetada pelo sonho perturbador. Ela estreitou os olhos, concentrando-se no que Dona Ivete dizia. Um morador de lá foi quem ligou para a polícia. Estão procurando os corpos agora. Os bandidos fizeram a carnificina. O povo está dizendo que tem sangue espalhado pela vegetação e sinais de luta. Um horror! Dona Ivete, normalmente cheia de energia e curiosidade, parecia um pouco mais tensa que o habitual. Elisa, por outro lado, não conseguia tirar a sensação incômoda que se enraizava em seu peito. A notícia era assustadora por si só, mas ao misturar-se com o sonho que tivera, a situação ganhara um tom de terror muito mais profundo. Estão dizendo que eles foram comprar drogas. Estavam usando ali na mata. Quando... Dona Ivete fez uma pausa, franzindo a testa, como se o próximo detalhe fosse difícil de digerir. Quando foram atacados. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Elisa, que já estava inquieta, sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ela encarou a vizinha, o coração disparado, tentando assimilar o que ela acabara de dizer. Como assim, Dona Ivete? A senhora acabou de dizer que foram bandidos, replicou, sua voz trêmula. Dona Ivete deu de ombros, como quem trazia a boca cheia de histórias, mas sem saber em qual delas acreditar. Seus olhos pequenos e sagazes pareciam avaliá-la, esperando sua reação antes de continuar. Sim, Elisa, foi o que disseram primeiro, mas o povo está dividido. Uns dizem que foram bandidos, outros... Ela baixou a voz como se o peso das palavras precisasse ser contido. Outros dizem que foi outra coisa. A tensão aumentou e o olhar de Elisa se fixou em Dona Ivete, implorando por mais respostas. Seu estômago revirava e uma sensação de mau presságio crescia dentro dela, ligada de forma inevitável ao sonho que ainda estava fresco em sua mente. Que outra coisa, Dona Ivete? A pergunta saiu num sussurro nervoso, quase como se Elisa já soubesse a resposta, mas precisasse ouvir alguém dizer em voz alta. Um lobisomem, filha. As palavras caíram como uma sentença. Estão dizendo que foi um lobisomem que comeu os meninos e só deixou o sangue e as roupas. Elisa sentiu o chão desabar sob seus pés. Seu corpo congelou e por um instante o mundo ao seu redor se tornou opaco.
As imagens de seu pesadelo voltaram com força total. O rosnado de Daniel em sua forma bestial, o cheiro da carne podre, o som das ossadas se partindo, tudo parecia se encaixar de maneira assustadora demais para ser apenas coincidência. Ela olhou para Dona Ivete, a voz presa na garganta. As palavras da vizinha, por mais absurdas que fossem, ecoavam com uma verdade sinistra em sua cabeça. O coração de Elisa batia forte contra suas costelas, e sua mente girava, tentando processar a estranha coincidência entre o sonho vívido e aquela horrível notícia. "Isso não é possível", murmurou para si mesma, as palavras quase inaudíveis. Dona Ivete, não percebendo o turbilhão interno de Elisa, continuou a falar, divagando sobre as fofocas do bairro e as suspeitas dos moradores. Mas Elisa não escutava mais. A ideia de que seu sonho poderia ter sido mais do que uma criação aleatória de sua mente começava a se enraizar em seu pensamento. Ela começou a se perguntar, com um frio crescente no peito, se o que havia vivido naquelas visões era uma premonição. Seria possível que um lobisomem estivesse mesmo envolvido na morte dos filhos de Dona Celeste? E mais assustador ainda, qual era o verdadeiro papel de Daniel nessa história? A lembrança de Daniel, meio homem, meio besta, protegendo-a no sonho, parecia agora mais significativa do que jamais poderia imaginar.